Olá pessoal, tudo bem com vocês? O nosso vídeo de hoje tá incrível, porque eu tenho aqui dois convidados super especiais que vão compartilhar um pouquinho da vida bilíngue que eles levam. Vamos lá? Então, pessoal, a gente está aqui agora com a Vilma e o filhinho dela. A gente já vai conhecer um pouquinho mais a respeito deles e já pode se apresentar. Pode falar um pouquinho de vocês, cumprimentar todo mundo. Oi, gente, meu nome é Vilma Salles, eu sou a mãe do Lucas. Oi, Lucas. Oi. Ele é um pouco tímido. Quantos anos você tem, Lucas? 10. Que bom ter vocês aqui hoje. O pessoal que acompanha aí já está bem acostumado com esse assunto que eu gosto tanto de trazer a respeito do bilinguismo. E o assunto que trouxe vocês aqui hoje também é sobre isso. Então fala para mim um pouquinho de vocês, aonde vocês moram. E Vilma, como foi que o bilinguismo entrou aí na vida de vocês? Nós moramos em Copenhague, na Dinamarca. Eu moro aqui há 12 anos. Fui casada com um dinamarquês, por isso que eu moro aqui. O pai do Lucas, e nunca deixamos de falar português, porque ele gosta, primeiramente, e segundo, pela parte da comunicação com a minha família no Brasil, que ninguém fala inglês, muito menos dinamarquês, e também eu acho que é um presente que a gente pode dar para os nossos filhos, que crescer, por exemplo, com 3 idiomas, como o Lucas fala. Então, só para situar o pessoal aqui, o Lucas, ele não é bilíngue, ele é trilíngue. Ele é trilíngue, né, Lucas? Olha só, que legal. Realmente, né, você comentou essa questão de ser um presente que a gente deixa para os nossos filhos. Aqui no Brasil, isso não é muito comum. Na maioria dos casos, em famílias, por exemplo, como a minha, que somos todos brasileiros e moramos aqui no Brasil, não é muito comum ter essa criação bilíngue, essa questão de se introduzir uma nova língua, mas eu também vejo dessa forma. É um presente que eu dou para as minhas filhas, porque eu vejo que hoje, na minha vida, se eu tivesse recebido isso quando eu era criança, eu teria aberto muitas portas mais cedo do que eu consegui abrir. Então, para elas, eu vejo dessa forma também. Mas falando de vocês aí, o Lucas tá quietinho, mas já já eu vou querer ouvir ele falando um pouquinho algumas coisas aí, mais dinamarquês, que eu não entendo nada. Como que funcionou essa questão da língua, por exemplo, quando ele nasceu? Você falou que nunca deixou de falar português com ele, mas e a questão dos outros 2 idiomas? Como que foi essa aquisição aí? Ele nasceu em maio de 2010, eu tinha chegado aqui fazia pouco tempo, que eu mudei para cá em 2009, então eu não falava dinamarquês ainda, estava aprendendo dinamarquês quando ele nasceu, só que eu e meu ex-marido nos comunicávamos em inglês. E daí, o que eu pensei? Não tem como meu filho aprender de cara de inglês, porque inglês não é nem meu idioma, nem o idioma do meu marido. Então, assim, eu pensei, eu vou ser firme, falar português com ele, porque ele já vai, desde pequenininho, já falava desde a minha barriga com ele em português, então ele já, com certeza, já tinha um ouvidinho da mamãe falando sempre português com ele, né? Eu quis manter firme isso. E também, como você disse, se eu tivesse tido essa oportunidade, eu teria tido outras oportunidades na vida muito mais cedo. Eu penei para aprender inglês, eu peno para aprender dinamarquês. Então, eu pensei, vou ensinar meu filho desde que ele nascer, porque vai se tornar como a língua materna. E falava com ele em português. Nesse período, quando ele tinha 2 meses, eu resolvi passar um tempo no Brasil. Aí eu decidi ir ficar lá 90 dias. Nós fomos para o Brasil. Então, aí eles, além de me ouvir falando português, eles só ouvia todo mundo no Brasil falando português. Então, assim, ele já nasceu praticamente ouvindo muito português, desde pequenininho. Daí nós ficamos lá 90 dias, depois voltamos. Aí eu sei que no mesmo ano, quando ele tinha, acho que 8 meses, nós voltamos de novo para o Brasil. E passamos, então, lá o Natal, Ano Novo com a minha família. Então, foi quando ele começou a falar as primeiras palavras, ele estava no Brasil, ele começou a falar português no Brasil. E isso, acho que também fortaleceu bastante as nossas raízes. E eu tenho muito contato com a minha família, sempre tive, sempre falei muito. Então, assim, meu filho sempre foi muito introduzido ao idioma português. E também inglês, ele fala inglês. E como que foi a aquisição do inglês e do dinamarquês? O pai dele falava dinamarquês. Ele adquiriu o dinamarquês com o pai, em casa. Com o pai. E o inglês, automaticamente, ele já ouvia nós dois se comunicando. Só que nós não falávamos inglês com ele. Só que ele também cresceu escutando o inglês. Quando ele foi para a creche, com 3 anos, as pedagogas falaram assim, para me chamar um dia
e falou assim, Vilma, eu acho que a gente vai ter problema. Eu falei, por quê? Porque eu acho que o teu filho só fala português. Aí eu falei, mas ele fala dinamarquês em casa com o pai dele. E no começo ele falava muito português na creche. Aí, por acaso, tinha um outro Lucas, também filho de uma brasileira, que trabalha na Embaixada do Brasil, e eles dois começavam a falar português. Elas acharam que ele tinha uma necessidade de fortalecer o dinamarquês, pelo fato de ele estar mais tempo comigo, e elas achavam que o dinamarquês dele estava muito fraco, por ele ter já quase 3 anos, né? Ele tinha 2 anos e 11 meses quando ele entrou na creche. Quando ele completou 3 anos, tinha um programa lá na creche que ele começava já a aprender inglês e fortalecer o dinamarquês pelo fato de eu ser mãe estrangeira, né? E da língua materna dele, na realidade, ser português. Uns 2, 3 meses, não lembro direito. Eles pararam esse reforço que ele tinha de dinamarquês e daí então não precisou mais. Ele continuou firme com o dinamarquês e começou também a ser alfabetizado em inglês. Então, o inglês ele adquiriu na creche ainda, na escola mesmo, né? Já começou na creche, no kindergarten. Aqui na Dinamarca, onde eu moro, na creche, ele já foi introduzido o inglês e depois ele foi para 0 classe, eu não sei como é que chama em português, é o pré, né, prézinho. Da creche fica 6 meses no 0, que eles falam 0 classe, né, e depois vai para a primeira série. Então, daí ele começou a desenvolver mais, a falar inglês de verdade. Ele veio falar quando ele estava bem maior, mas ele entendia tudo que o pai dele falava. Então, assim, ele sempre entendeu bem o inglês. Ele sempre teve uma facilidade boa também para idioma, eu acho. Então, agora eu quero conversar um pouquinho com o Lucas. Quero fazer algumas perguntinhas para você, Lucas. Tudo bem? Sim. Ok, vamos lá. Você, então, foi introduzido aí nesses 3 idiomas. Você já começou a falar português logo novinho e depois foi para o dinamarquês e para o inglês. E aí eu queria saber de você, os seus amigos aí, eles falam que língua com você? Todo mundo que eu conheço aqui é dinamarquês. Dinamarquês. Você tem muitos amigos brasileiros aí ou não? Ou filhos de brasileiros? Algum. Quando você encontra os seus amigos que são brasileiros ou filhos de brasileiros, você fala que língua com eles? Português. E qual das 3 línguas você prefere falar? Português. Português? Que legal! Eu queria ouvir você falando um pouquinho de inglês e de dinamarquês também. O dinamarquês eu não vou entender nada, mas você pode falar que eu vou ouvir com muito prazer. What's your name? My name is Lucas. How old are you? I'm 10 years old. Why do you speak English? Because I'm sure I love. Do you like to speak English? Yes. Hvad hedder du? Det hedder Lucas. Hvor gammel er du? Jeg er 10 år. Kan du godt lide at bo sammen med mor? Ja, det kan jeg. Ja, hvilken klasse gør du på? Jeg går i 4. Klasse. Går du på en privat eller en offentlig skole? Jeg tager min cykel til stationen. Fra stationen til Nørreport. Og yes, fra Nørreport går jeg til min skole. E português? Quantos anos você tem? Eu tenho 10 anos, meu nome é Lucas. Você vai numa escola pública ou numa escola privada? Escola privada. E você vai sozinho ou a mamãe leva você? Eu vou sozinho. Você vai sozinho para a escola como? Primeiro eu pego a bicicleta e eu vou para a estação de trem. E de estação de trem eu vou para Nørreport. E de Nørreport eu vou para uma escola, andando. Desde os 8 anos que ele faz isso. E a escola fica uns 12 quilômetros daqui. Um prazerzão conversar com vocês. Muito bom conhecer um pouquinho dessa história aí de bilinguismo, de trilinguismo, né? Porque o Lucas aí com 10 anos já fala 3 línguas bem fluente, pelo que eu pude perceber. E realmente isso é muito saudável aí para essas crianças. Eu que agradeço pelo convite. Nós estamos super felizes, super honrados de poder estar participando dessa conversa gostosa. Espero que a gente possa participar mais vezes. Eu quero deixar um recado para as mães que têm filhos no mundo afora, que mesmo que no começo seja difícil, eles resistem, como o Lucas quando começou. Eu falava português, ele respondia dinamarquês, mas ele entendia tudo que eu falava. Depois, quando eu tinha 4 anos, nós chegamos do Brasil, ele já estava falando bem português, daí ele olhou para mim e falou assim, mamãe, minha língua agora é 50-50, 50 dinamarquês, 50 português, e de hoje em diante eu só vou falar português com você. Aí depois ele voltou atrás e falou assim, aliás, tem inglês também, ele lembrou na hora, ele tinha 4 anos, entendeu? E foi assim uma decisão dele mesmo, sem forçação de barra, você vê, ele não fala 100% perfeito, mas ele fala, ele prefere falar português, entendeu? Então, assim, para as mães serem persistentes, entendeu? Porque eu acho, para mim é um presente que eu estou dando para ele, entendeu? Um presente que eu não tive oportunidade
de ter. Para mim é muito válido isso. Isso é um presentão que a gente pode dar para essas crianças e muito legal conhecer essa história, a história do Lucas e saber aí que daqui a pouco ele pode até estar aprendendo mais outros idiomas, né? Porque cada hora a gente vai aderindo outras coisas aí. Aliás, ele já fala um pouco de alemão também na escola, ele tem a oportunidade de aprender mais um idioma. A partir da 5ª série, já vai ser inserido outro idioma na escola automaticamente. Então ele vai poder aprender outro idioma e ele vai aprender alemão. Muito legal mesmo. Esse vídeo, então, foi aí um presente para todo mundo que acompanha o canal e eu prometo que eu vou trazer mais desses vídeos aqui, tanto outros com a Vilma, outros com outras mamães aí pelo mundo afora, como ela mesmo disse, que tem também esse bilinguismo dentro de casa e que a gente tanto apoia e tanto acha gostoso e legal de poder praticar. Se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo super bacana que a gente traz aqui para vocês. Eu quero te dar um super parabéns por você ser essa super mãe, super dedicada e falar inglês com as tuas filhas no Brasil. Obrigada. Tiro meu chapéu para você. Parabéns, acho tuas filhas lindas, maravilhosas, falando inglês, é a coisa mais linda do mundo. Tá? Parabéns e muito obrigada mesro. Parabéns mesmo para você e tuas lindas filhas falando inglês no Brasil. Obrigada. Lindas. Obrigada mais uma vez pela honra de demais participar do nosso canal. Beijo grande, fica com Deus. Bye.